Olá, estamos aqui novamente hoje para conversar com vocês qual seria assim, o caminho das pedras para eu poder perdoar e me perdoar, para eu poder exercer o perdão e o auto-perdão. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar é quando a gente se sente vítima de uma ofensa, quando eu me magoo, quando eu fico aprisionado a esse sentimento ruim de mágoa. A mágoa, gente, ela pode vir de uma sensação de humilhação, de um ciúme, de uma inveja, né? De todos os nossos vícios morais, se eles forem ativados, eu posso me enraivecer e ficar com a mágoa, ficar com aquilo dentro de mim. Bom, então, quando eu me magoei, o que eu devo fazer? A mágoa, ela me traz 3 caminhos, tá? Eu posso ir para a vingança e pegar nas mãos e promover e atazanar a vida do outro, né? Tentando atrapalhá-lo, tentando ocasionar nele ou nela o que ele ou ela fizeram para mim. Então é um caminho. O caminho do meio seria o aprisionamento no rancor, que é quando eu fico remoendo, rancorosa e somatizo, e aí entro por todo aquele processo de suicídio inconsciente, a partir de hoje consciente, tá? Inconsciente. Ou eu posso ir para o perdão. Então, como fazer para perdoar? Primeiro vamos entender o que é vingança. Vingança é quando eu entendo que eu tenho o direito de ocasionar ao outro uma retaliação pelo que ele me fez. Toda pessoa que se vinga ou acha que tem o direito de se vingar, ela reproduz, ela vai reproduzindo e reeditando as mesmas situações. Então ela provoca o mal ao outro, o outro provoca o mal a ela, e isso vai como a gente observa, né, em muitas sessões, né, de desobsessão, né, que nos deixa muitas vezes penalizados, né, espíritos que muitas vezes por centenas de anos estão neste embate, né? Eu fiz por ele porque ele fez aquilo para mim. E aí você vai ver, esse já havia feito para o outro. E como não conseguiram se perdoar, um vai promovendo a vingança de forma alterada. Então isso atrasa o nosso processo. Nós temos que entender que quando eu decido não me vingar, eu posso até ficar aprisionado à mágoa, que já é ruim, tá? Que seria o rancor. Mas quando eu decido não me vingar, pelo menos eu cesso essa demanda de lá para cá, porque eu encerro este processo, ok? Então vingança seria isso. E aí tem uma fala de Mateus no capítulo 18, versículo 7, que é assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. O que ele quer dizer com isso? O mal vai acontecer. Então, se de uma certa forma um outro ser lhe causou mal, o escândalo há de vir, ele vai passar por dificuldades, mas ai de você, se for você que ocasionar esse tipo de dificuldade, o escândalo, né, pelo qual o outro vai vivenciar. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue deixar as consequências de tudo isso nas mãos de Deus. Agora, quando eu permaneço aprisionado ao rancor, aprisionamento ao rancor, gente, é a mesma coisa que você segurar uma brasa em fogo nas mãos para atirar no outro, acreditando que o outro vai se ferir, né? Não. Quem está se ferindo é você. O rancor fere, o rancor traz alterações muito sérias ao seu fisiologismo e marcas muito sérias no seu perispírito. Então é muito importante tentar, né, sair da vingança, do aprisionamento no rancor e tentarmos irmos para o caminho do perdão, da elaboração. Primeiro passo, como eu já disse, é você tentar entender onde pegou. E a partir do momento que você entendeu onde pegou, tenta colocar isso em alinhamento. Por quê? Porque dessa forma, você não corre o risco de em outras situações isso ser ativado novamente. Depois que você fez isso, você precisa tomar a decisão de elaborar. Perdão, gente, perdoar é uma tomada de decisão. Não tem como. Você precisa tomar a decisão.
Depois de tomada a decisão, tenta fazer uma lista de todas as coisas boas, grandes e pequenas, que lhe tragam sensação de gratidão. Quando você coloca isso no papel, você consegue perceber que aquilo é ruim, mas tem tantas outras coisas boas. E se você conseguir focar nessas coisas boas, você vai conseguir absorver a energia necessária para, vamos dizer assim, a tomada de decisão e todo. Depois, assim, entenda que a sua vida não pode ser só reproduzir, porque a pessoa que tem dificuldade em perdoar, ela fica reproduzindo o pensamento, ela fica reproduzindo a imagem de tudo aquilo que aconteceu, e aí o sentimento vem à tona novamente, ela fica remoendo, né? A gente remói, fica remoendo toda aquela situação. Então, resolva cortar este pensamento. Como? Vindo para o seu fisiologismo. Então, por exemplo, eu comecei, que ódio, que raiva. Peraí, dá licença. Foca na sua respiração, foca num barulho externo, foca numa música, foca no sabor de algo que você está saboreando. Isso normalmente ajuda você a desfocar. E se você conseguir fazer isso muitas vezes durante o dia, lenta e gradativamente você vai perceber que esse pensamento vai te invadir menos, ok? Quando você perceber que tem dificuldades em relação a cortar o pensamento repetitivo, peça ajuda ao seu anjo guardião, faça uma oração, peça ajuda à espiritualidade maior para que te ampare, te asserene e te ajude a se desligar daquilo que você está reeditando. Se você conseguir parar com este processo repetitivo, o outro passo agora é você tentar enviar luz, enviar paz, enviar serenidade ao seu ofensor. Difícil. Mais difícil é a gente poder enviar amor. Mas enquanto você não tiver essa serenidade interna para conseguir enviar amor, envie pelo menos luz, envie boas energias para que você se desprenda. O perdão, a gente entende, eu não vou libertar o outro, né? Ele tem que, não posso. Às vezes a gente tem a sensação de que quando a gente perdoa, a gente está libertando o outro. Não, quem se liberta é a gente, né? Quando a gente consegue perdoar o outro. Então, depois que você conseguir o pensamento positivo, se possível, tenta fazer algo bom. Às vezes, até de uma forma indireta, mas tente fazer algo bom para o seu agressor. Dessa forma, você encerra este processo de perdão. Então, entenda que não é um processo simples, é um processo difícil, demorado, por isso é preciso a tomada de decisão, é preciso muito empenho e o pedido de ajuda à espiritualidade maior, sempre que necessário. Agora, e a culpa? E quando a gente percebe que foi autor de uma ofensa? Complicado, né? Isso pode, quando a gente tem essa percepção, a gente tem a consciência da culpa. Entendam que a consciência da culpa é necessária, porque sem a consciência da culpa eu não posso me redimir, eu não posso me colocar me aprumar, né, com o outro em relação à ofensa que eu ocasionei. Então, ter a consciência é importante. Só que, a partir dessa consciência, 3 caminhos também podem acontecer. Ou eu posso ficar aprisionada à culpa, que me traz o remorso, que é quando eu remoo. Eu não devia ter feito isso, olha que horror, e eu exacerbo. E aqui eu abro espaço para essa atuação da espiritualidade que vai exacerbando esses sentimentos e esses pensamentos. Eu posso ir pelo caminho do meio, que é a desculpa. Desculpa é quando eu passo a mão na minha cabeça, né? Não, eu fiz, tá bom, eu tenho coisa. Mas, se ele não tivesse feito aquilo, mas, dentro dessa situação, como é que teria que ser assim mesmo? Qualquer um faria isso? É quando eu me desculpo. A desculpa, ela, por um momento, me limpa um pouco essa consciência de culpa, mas, num outro momento, a hora que a consciência for exacerbada um pouquinho mais à frente, tá? Eu vou ter que rever isso. Por quê? Se eu me desalinhei com a lei do amor em relação ao outro, eu vou ter que me recompor. Então vamos tentar fazer isso quanto antes, né? Que seria o quê? O outro caminho, que é eu tentar me redimir da culpa. Então, como é que eu me redimo da culpa? Eu preciso entender o que é a culpa tóxica e o que é a culpa saudável. A culpa tóxica é aquela que eu tenho uma cobrança excessiva, eu fico com remorso e muitas vezes crio processos de autopunição, sutis ou muito sérios.
tá? Às vezes até físicos. Olha como isso é complicado, né? Aqueles flagelos físicos são processos de autopunições que não me realinham com a lei de amor, ao contrário, né? Aí eu começo a infringir uma outra lei, que é contra o meu corpo, esse santuário divino, né? Que Deus me deu por empréstimo. A culpa saudável é aquela que me leva à responsabilização. Eu me arrependo e me empenho em reparar. Eu começo o processo do auto-perdão, que vai gerar crescimento, vai gerar aprendizado. Eu vou pontuar para vocês algumas características de quem sente culpa. Quem sente culpa normalmente tem muita preocupação com o que o outro pensa, com a opinião do outro, quer sempre agradar muito, né? Sente-se mal quando recebe quando ganha alguma coisa, não, eu não mereço. Se boicota constantemente, tem muita dificuldade em expressar os seus sentimentos na frente do outro, porque acha que sempre vai estar magoando, que vai estar ocasionando, né? Tem dificuldade em falar não. Tem dificuldade em lidar com coisas boas que lhe chegam em relação, às vezes, às consequências de um trabalho pelo ganho financeiro ou uma mudança positiva em sua vida. São pessoas que quase sempre se boicotam muito, em todos os aspectos. Se boicotam fazendo a sua relação afetiva ficar pior, se boicotam não se permitindo ir além nas questões profissionais, se boicotam. Nas trocas sociais, se boicotam em relação ao seu corpo, se boicotam de todas as formas. Então, observe se você, mesmo não tendo a consciência de culpa clara, vivencia esses processos. Porque quem vivencia esses processos, às vezes traz culpas inconscientes de outras existências. Sabe quando você vê muitas vezes uma pessoa que está numa situação extremamente complicada, de fora você entende que ela tem todos os recursos para sair daquilo, mas ela não consegue? Às vezes uma relação afetiva, às vezes uma questão profissional, às vezes até dentro da casa espírita, tá? A pessoa se coloca numa posição de ser alvo de coisas muito negativas e ela não consegue sair daquilo. Quase sempre é por uma culpa inconsciente, quase sempre vinda de outras existências, né? Da mesma forma que para o perdão, para o auto-perdão você precisa tentar entender onde pegou. Em que vivência minha pegou para eu estar me sentindo culpado? Às vezes por onipotência, às vezes a gente entende que precisa dar conta de tudo e a gente não dá. Então todos os vícios morais também podem trazer dificuldades para que a gente exacerbe dentro da gente esse remorso, né? Essa consciência de culpa ficar de uma forma tóxica. Então, primeira coisa, tenta entender onde pegou. Segunda, também tenta alterar o pensamento. Cada vez que você vem, não, peraí, eu tenho sim responsabilidade sobre isso, eu vou me propor a me redimir, só que eu não vou cair na armadilha de ficar aprisionado a esses pensamentos repetitivos. É a mesma regra, tente focar no seu fisiologismo. Conseguiu, ok, não conseguiu, peça ajuda à espiritualidade. Orando, implorando por ajuda. Levanta a mão com o coração aberto, que sempre tem um espírito mais alinhado com o amor do que a gente para nos ajudar. Isso vocês podem ter certeza. Uma outra coisa interessante é você tentar buscar atitudes antídoto. Por exemplo, às vezes uma outra coisa é você tentar pensar positivo em relação a você. Tenta alinhar as coisas positivas que você já tem, para entrar um pouco no contraponto. Isso vai te ajudar a sair daquele pensamento repetitivo, tá? Outra coisa, à medida do possível, você precisa fazer o bem a você mesmo, desconectando uma coisa da outra. Isso aqui é um tipo de alinhamento, é um tipo de comportamento e às vezes de atitudes que você vai ter que ter para se realinhar. Você se permitir coisas boas vem de um outro departamento, do seu direito e da importância que existe em sua vida, o progresso e a melhoria, né? Em várias situações, em todas as situações que você vive. Uma outra coisa, se ainda for possível, peça perdão a quem você agrediu. Às vezes a pessoa não te perdoa, ou às vezes a pessoa já desencanou, às vezes não é possível, você já está num outro momento que não é possível. Quando não for possível, tente estabelecer atitudes antídoto. Eu vou dar o seguinte exemplo. Pense uma menina que, por falta de consciência, ainda muito jovem, praticou 2, 3 abortos.
não tinha uma religiosidade, pais e mães extremamente rígidos, inconsequente, ainda tão mocinha, e fez aquilo assim, acreditando que era isso mesmo que tinha que ser feito. Pensa nessa menina agora com uns 30, 35 anos, entrando em contato, mais madura, entrando em contato com a doutrina espírita e entendendo o que isso significa. Vai ser complicado. Naquele momento vai se estabelecer uma consciência de culpa, tá? Uma consciência de que ela cometeu algo que não deveria ter cometido. Essa situação, tá bom, eu vou pedir perdão para quem? Eu vou tentar me realinhar com quem? Às vezes é complicado, né? Às vezes esses espíritos já até reencarnaram, né? Às vezes não, às vezes ainda estão ali tentando atrapalhar a vida daquela pessoa que não lhes permitiu o renascimento, mas independente disso, tá? Como fica complicado isso, que eu posso começar a elaborar atitudes antídotos. O exemplo, por exemplo, essa menina se envolver, essa mulher agora se envolver com a possibilidade de ajudar jovens grávidas, tá? Você imagina que se durante o resto da existência dessa moça ela conseguir impedir, sei lá, 100, 200, 300 abortos, tá? Por conta do acolhimento que ela conseguiu promover. Então é como se você se realinhasse de uma forma indireta com a lei de amor. Entende o que é uma atitude antídoto? Então assim, tenta, quando não é possível, no foco original, você lidar com isso, com a sua culpa, né? Tenta se alimentar de atitudes antídoto. E para encerrar, não nos esqueçamos de que a lei do amor é magnânima e de que é a ela que devemos satisfação, vamos dizer assim. Quando eu agrido alguém, ok, ele foi um instrumento para que eu me desalinhasse com a lei do amor. Certo? Quando eu me desalinho com a lei do amor, se é possível e viável eu reelaborar isso com essa pessoa, ok. Quando não, minha dívida é com a lei do amor. Então, essas atitudes antídotos vão me realinhar de uma forma indireta. E eu vou conseguir, através disso, me tranquilizar e asserenar. Então, vamos pensar com carinho nisso. Faça uma lista de todas as suas mágoas. Tenta fazer uma lista de tudo que você, às vezes, ainda lhe vem, né, à cabeça como culpa. E tentem colocar dentro deste panorama que a gente discutiu com vocês. Combinado? Nós estamos encerrando hoje, né, com esse nosso curso, só que nós vamos prosseguir em todas as terças-feiras. Uma terça-feira, a Érica vai prosseguir com vocês com o estudo de uma obra de Joana de Ângeles. E em uma outra terça-feira nós vamos permear assim, né, a cada 15 dias. Na outra terça-feira eu vou estar editando para vocês alguma palestra que eu já tenho editada, né, que tenho dado na nossa casa espírita aqui, que são palestras também de temas ou do Livro dos Espíritos, ou do Evangelho, né? Temas onde eu sempre tento abordar a questão psicológica junto com a questão espírita, né? Espiritual evangélica. Por quê? Porque eu vou estar elaborando para o ano que vem um outro curso, tá? Este ano não seria viável. Então, até lá, a gente vai manter as terças-feiras para esse bate-papo psicológico espírita, vamos dizer assim, tá bom? Um grande beijo, um abraço bem apertado, muito afeto a todos vocês que nos acompanharam durante este período.